A gente começou a estudar química orgânica, certo? E uma das coisas muito importantes para estudar química orgânica é saber os tipos de fórmulas que a gente tem. A gente tem vários tipos de representações da mesma fórmula, né? Basicamente, a primeira fórmula é a estrutural plana, que apresenta todos os carbonos e as ligações entre os carbonos e os hidrogênios. Dessa fórmula, a gente pode transformar na fórmula simplificada ou condensada. Como assim? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Então, a gente desenha 4 carbonos aqui. 1, 3, 4 carbonos, certo? Só que nessa fórmula condensada ou simplificada, eu não represento as ligações que eu tenho entre carbono e hidrogênio. Eu só digo quantos hidrogênios tem nesse carbono. Então, nesse primeiro carbono, eu tenho quantos? 3 hidrogênios. Então, eu só vou escrever aqui H3. E vou representar sempre a ligação entre carbonos. No segundo carbono, eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu vou escrever aqui, ó, H2. E aí, vou fazer o quê? A ligação entre os carbonos. No terceiro, eu tenho o quê? 2 hidrogênios também. Então, vou botar aqui H2 e represento a ligação entre os carbonos. No último carbono, eu tenho 3 hidrogênios, que eu vou representar aqui, ó, CH3. Então, são a mesma fórmula representada de jeitos diferentes. Até aí, acredito que vocês já tenham visto mais ou menos no vídeo anterior, né? Só que a gente tem mais outras duas representações que também são muito utilizadas na química orgânica, que no caso é a de bastão ou de traço. Como é que eu transformo essa na de bastão ou de traços? Na de traços, eu represento cada carbono por ele é um vértice, na verdade. Então, eu vou montar uns tracinhos. Então, presta bastante atenção. Então, aqui eu tenho 4 carbonos. Então, eu tenho que fazer sempre em zigue-zague, tá? Então, posso começar tanto de cima quanto de baixo, tanto faz. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ó, cada vértice, tá vendo? Aqui na ponta, aqui é um vértice, aqui é outro vértice. E aqui na ponta, eu tenho um carbono. Então, eu tenho 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Nesse tipo de representação de bastão de traços, não aparecem os hidrogênios. Eles estão aqui, mas eles não aparecem. Para eu saber quantos hidrogênios tem em cada vértice, em cada pontinha, eu tenho que contar as ligações. Então, cada tracinho entre um ponto e outro é uma ligação. E a gente sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, aqui, esse carbono aqui, essa primeira bolinha, está fazendo uma ligação. Então, ela tem que ter quantos hidrogênios? 3, para formar 4 ligações, né? Igual estava aqui. Mesma coisa nessa segunda bolinha. Eu estou fazendo o quê? 2 ligações, ó, tem 2 traços, um de um lado e um do outro. Então, ele falta quantos hidrogênios? Faltam 2 hidrogênios. Só que nessa representação eles não vão aparecer, tá? Então, essa representação de bastão a traço só tem esses tracinhos, não vai ter mais nada além disso. A última representação, que é a mais que a gente usa muito na inorgânica, no caso, na orgânica não tanto, é a molecular. Na molecular, eu só vou dizer os elementos que estão presentes, no caso aqui carbono e hidrogênio, e as quantidades que eu tenho. Então, quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, CH4. E quantos hidrogênios eu tenho? Aí você vai ter que contar, né? 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 3, 10. Então, C4H10. Tranquilo? Alguma dúvida quanto à relação de transformar uma para outra? Eu posso transformar tanto essa nessa, quanto essa nessa. Elas se convertem uma na outra, certo?